Como escreveu Richard Bach, longe é um lugar que não existe. E falando de ansiedade, eu fiz uma lista detalhada com tudo que eu tinha que levar. Qual tipo de refeição eu iria fazer ao longo do dia, onde deveria gravar os meus vídeos e que roupa eu iria usar. No dia anterior, com a minha lista impressa, eu fui montando a mochila. E com aquela ansiedade que vinha já batendo desde dias atrás. E ela vai ficando mais intensa. Dormir às vésperas de uma aventura que me desafia é sempre muito mais difícil, porque os pensamentos eles não param. Mas eu te dou uma dica que vale para tudo na vida. Faça uma lista com todos os itens que vai levar e todas as providências que deverá tomar antes de ir para uma aventura, uma viagem ou até mesmo um compromisso mais complexo. Eu usei essa lista quando eu estava organizando a mochila e tendo a lista em mãos, tudo fica muito mais fácil, porque basta conferir e você sofre menos, não tem tanta preocupação. Ao longo das minhas experiências, eu aprendi que isso me deixa mais tranquilo e tudo fica muito mais organizado. Dessa forma, eu evito esquecer algo importante e dificilmente, muito dificilmente, eu levo algo que não seja realmente necessário. Eu durmo melhor, eu estou mais seguro e quando eu acordar, tudo vai estar pronto. Peguei a mochila pronta, a lista com o nome das 88 praias dispostas exatamente na sequência que nós iríamos passar por cada uma delas e parti em direção à ponte para encontrar um grupo de aventureiros. Nos encontramos às 7 horas da manhã, mas a gente saiu atrasado naquele dia. Partimos empolgados em direção ao sul da ilha e a minha mochila estava mais ou menos com cerca de 15 quilos. Mas o primeiro dia, principalmente no primeiro dia, ela parecia que estava vazia. Não dava para sentir. A minha bota estava super confortável. As pernas com força total. E os meus pés, eu não sei dos meus pés. Parecia que eles não existiam. Estava tudo ok. O primeiro dia, basicamente, a gente passou por estradas. No bairro Carianos, a gente cruzou a base aérea, porque a gente conseguiu autorização para passar por dentro da base aérea, que é uma área militar. E a gente conseguiu fazer isso e a gente passou, não precisou pular aquela etapa. A nossa primeira parada para o almoço foi num restaurante na Tapera, mas chegando lá, eu já sentia muita dor nos pés. Eis que eu tirei as botas e aí eu me assustei, porque tinham 4 calos, um em cada pé. E já estava grande e o negócio já estava pegando, porque eu já sentia muita dor. E a partir dali o meu martírio começou. O Luciano e a Aline seguiam bem e andavam bem rápido, em passos largos. O Matias às vezes ficava para trás, mas isso acontecia porque ele quase sempre ficava fazendo muitas fotos. Não é à toa que ele registrou mais de 2.000 fotos nessa aventura inteira. E ele ficava para trás e corria para frente, mas ele não perdia um cenário maravilhoso para poder registrar. A gente está passando aqui por dentro da base aérea de Florianópolis. São 4 quilômetros de trajeto por dentro da área militar. E é assim que a gente precisa pensar na vida, porque a gente fez projetos e planos para poder passar por aqui. Para saber para onde a gente vai seguir, saber se a gente vai seguir por uma estrada ou se a gente vai seguir por uma trilha, é importante decidir isso. É importante também saber o que a gente quer, para onde a gente quer seguir, se a gente vai passar por uma avenida asfaltada como essa, ou fazer uma travessia de barco por um rio. A gente vai fazer isso no último dia, mas hoje a gente optou em fazer aqui a travessia por dentro da base aérea para não fazer um contorno muito grande. E se a gente vai escolher a areia da praia ou passar pelas pedras de um costão, não importa. O que é importante mesmo é que a gente possa ter um projeto. E esse projeto vai exigir da gente fazer escolhas, muitas escolhas. Na reta final, faltando apenas alguns quilômetros para chegar no início da trilha de naufragados, o Matias ficou comigo, enquanto que o Luciano e a Aline eles seguiram em frente. Eu caminhava muito devagar e eu atrasei o nosso grupo em pelo menos 3 horas diante daquela que era a nossa previsão. Eu estava mancando, quase que rastejando. E olha que esse era o fim do primeiro dia apenas. E para ajudar a gente, como se fosse uma piada, passava por nós várias vezes um carro de som anunciando uma pizzaria. Mas a pizza não ia ser a refeição da nossa noite, não da primeira noite. Mas, enfim, caminhamos, seguimos. E a gente chegou já à noite na praia do Norberto, do Seu Norberto, que é uma praia pequenininha, de uma faixa de areia muito pequena, que é onde os barcos pegam as pessoas para poder levar até naufragados. Na nossa primeira noite a gente fez comida com fogareiro, montamos as barracas e dormimos com a certeza de ter cumprido a nossa tarefa. Mesmo com atraso, a gente venceu o primeiro dia.
Eu destaco inclusive uma coisa, no primeiro dia, em média, a gente tomou 3 litros de água, isso se repetiu nos últimos dias, coisa que não é muito corriqueira no meu dia a dia. Mas os meus pés, naquele primeiro dia, já tinham dado recado. Eu tinha que me preparar porque a coisa iria ficar cada vez mais difícil. E depois da primeira noite de sono, começa o segundo dia. Às 6 horas da manhã a gente já acordou e 7 horas, já com a mochila nas costas, a gente seguiu viagem. Fomos comprar água e já tomamos caldo de cana. E caldo de cana foi marcado durante toda a volta à ilha. Todo dia a gente tomava um copo de caldo de cana. Encontramos inclusive no lugar onde a gente comprou água e tomou o caldo de cana um sujeito que disse que fez a volta à ilha. Ele começou a falar comigo todos os nomes de todas as praias na ordem. E foi aí que eu percebi que o cara tinha feito mesmo a volta à ilha. Ele fez a volta à ilha com uma série de outros camaradas dele durante 9 dias. E a gente, naquele momento, tinha a intenção de completar a volta à ilha em 5 dias. Mas não foi bem assim. E essa história eu vou contar depois. Na verdade, ao longo da nossa jornada aqui nesse vídeo, eu vou estar contando essa história. Mas a gente não conseguiu dar a volta à ilha em 5 dias. Seguimos a nossa jornada. Começamos a trilha até o Farol de Naufragados. E depois do Farol de Naufragados, a gente seguiu viagem pela praia, passamos pelo Costão, passamos por mais trilha e Costão, até a gente chegar numa comunidade isolada, que é a Ponta do Saquinho. Poucas pessoas moram lá. Ainda tem residentes lá, mas são poucos. A gente tinha a intenção de almoçar lá, mas o único restaurante que tem na Ponta do Saquinho estava fechado. Só abria no final de semana. Enfim, tivemos que suportar a fome, mas principalmente suportar a vontade de comer e resilientes, seguimos em frente. A Aline sente muita dor de cabeça quando ela está com fome, por isso ela precisa estar permanentemente comendo. E essa era uma preocupação que nós tínhamos durante todos os dias, durante essa jornada inteira. Nós chegamos na Praia da Solidão já no meio da tarde. Eu fiquei para trás, muito para trás, o pessoal seguiu em frente. É isso aí, povo, terminei a trilha do Saquinho, mas não foi fácil. Eu pedi para a galera ir em frente porque eu estava literalmente destruído, estou com o pé arrebentado, muito calo para tudo quanto é lado. Lá a gente parou para almoçar em um bar e lanchonete, esses típicos de beira de praia. E nós comemos, fizemos algum lanche, tinha alguns petiscos e foi a nossa última parada para aquele lanche ali da tarde, que serviu como almoço. Nessa parada a gente descansou um pouco mais, porque a gente já sabia que era tarde demais para passar pela Praia dos Açores, Pântano do Sul e subir a trilha da Lagoinha do Leste até o Matadeiro. Então a gente decidiu acampar no Pântano do Sul. Chegamos no Pântano do Sul, já era quase noite, e lá encontramos um estacionamento que fica bem na frente da entrada da trilha para a Lagoinha do Leste. E foi por lá que a gente ficou. Falamos com um sujeito, proprietário do estacionamento, e ele foi indicado por nós lá naquele bar que a gente tinha parado lá no meio da tarde, lá na Praia da Solidão. E acampamos por lá. Foi a nossa parada para acampamento. À noite meu filho foi me salvar. Ele levou embora a bota que tinha me destruído durante os primeiros dias, que me deixou com muito calo nos pés, e também levou o peso desnecessário. Ele trouxe alguns remédios para dor muscular que foram os salvadores para mim, e também curativos para os pés e reposição de comida, algumas calorias a mais além de ovos cozidos. E uma sandália, a sandália que fez toda a diferença, que me salvou nessa volta à ilha. Ele também levou algumas roupas de frio que já eram desnecessárias. E esse reforço dele foi primordial, porque a viagem que tinha pela frente era bem puxada. Então, não tem como não ser diferente. Valeu, filhão. Depois que ele foi embora, a gente terminou de jantar, saiu da lanchonete e partiu dormir, porque o dia seguinte prometia. E acordamos no terceiro dia, sabendo que a caminhada nesse dia ia ser muito longa. Particularmente para mim seria muito desafiador, porque nós teríamos pela frente um trecho de praia muito longa, daquele tipo de areia de enterrar o pé. Mas a gente não hesitou não. Levantamos acampamento às 6 horas da manhã e às 7 horas já começamos a subir a trilha da Lagoinha do Leste. Chegamos na praia e ela estava completamente vazia, não tinha ninguém, a gente chegou cedo lá. Mas como sempre, Lagoinha do Leste sendo Lagoinha do Leste, linda e maravilhosa.
Fizemos uma parada, tiramos algumas fotos, alguns vídeos e seguimos até o final da praia. E antes de começar o costão, tem numa faixa de areia, passa a água que sai lá da lagoa. Pois bem, eu passei por lá, molhei o tênis e a meia completamente. E isso, para quem está com o pé todo machucado, com um monte de calo, é muito, muito grave. O que eu tive que fazer? Tirei tênis, tirei meia, pendurei tudo na mochila, coloquei para secar e usei de novo uma bota que estava comigo. Era reserva. Isso não foi bom, mas seria muito pior se eu tivesse que usar o calçado molhado com a meia molhada. Mas seguimos em frente. A trilha entre a Lagoinha e o Matadeiro é uma das mais bonitas, ou melhor, é a mais bonita da ilha de Florianópolis, sem sombra de dúvida. E a gente fez todo o percurso, parando poucas vezes para descansar. Entretanto, agora as paradas começavam a ser necessárias. Não era apenas parada para dar uma descansada, para conversar, botar o papo em dia ou fazer algumas fotos. Agora ficava cada vez mais necessário parar e recuperar o fôlego. O tempo todo, durante toda essa trilha, eu fiquei atrás. O pessoal passava na frente, mas eu fiquei atrás, porque eu não conseguia acompanhar o ritmo da galera. Mas depois de uma boa caminhada, a gente chegou, enfim, na Praia do Matadeiro. Eu estava só esperando para tirar a bota, porque não aguentava mais de dor. A pressão era muito grande, enquanto que o resto do povo queria era comer. Paramos em um restaurante que fica ao lado do rio que separa a Praia do Matadeiro e a Praia da Armação. Enquanto o pessoal, Luciano, Matias e Aline, foram tomar banho de mar e depois foram tomar banho num chuveiro que tinha num banheiro ao lado do restaurante, eu parei, tirei a bota, botei tênis para secar, meia para secar, carreguei equipamento, carreguei bateria, carreguei celular, mandei vídeo para a equipe que estava fazendo as edições, mas principalmente eu preferi não ir tomar banho. Banho para mim definitivamente não era prioridade. Eu precisava era recuperar a energia e principalmente precisava descansar os pés, porque depois eu tinha que seguir viagem. E a viagem que vinha pela frente era a que mais me assustava. Mas, enfim, eles tomaram banho e almoçaram. E eu descansei um pouco mais e também almocei. Renovamos a nossa energia e seguimos viagem. A gente fez uma parada antes de tudo para comprar água. E a gente tomava muita água, como eu já falei. Mas a gente seguiu pela Praia da Armação e depois a gente entrou no Morro das Pedras. Mas é lógico, quem conhece aquele lugar, quem conhece o Morro das Pedras, sabe que é quase impossível passar por lá e não tomar um caldo de cana. E assim a gente fez. Tomamos o nosso caldo de cana de todo santo dia. Todo dia a gente encontrava um lugar para botar a glicose para dentro em dose dupla e a gente tomava um caldo de cana. Só que depois disso começou o meu grande martírio. Eu tive que atravessar as areias do Morro das Pedras, passando pelo Campeche até a Joaquina. A areia não estava das piores, mas ela já enterrava até o tornozelo. Tinha trechos que um pouco mais. E isso é muito castigante, isso é muito torturante para quem está com os pés todos estourados. Esse trecho para mim foi muito difícil. Mas eu seguia e eu insistia, porque eu tinha que continuar. Afinal de contas, se há 35 anos atrás eu já fiz aquele mesmo trajeto, já 2 vezes, por que eu iria desistir agora? Esse trecho levou um bocado de tempo e a gente chegou lá na Joaquina somente à noite. Mais ou menos umas 2 horas de caminhada eu fiquei sozinho atrás, enquanto que o pessoal foi para frente. E na minha sozinhez eu pensava muita coisa, refletia sobre muita coisa. E na medida que eu caminhava, mais perto ficavam as luzes da Joaquina, porque nessa hora já estava na escuridão e eu seguia e parecia que não chegava. Mas as luzes iam se aproximando. E quando eu cheguei lá na Joaquina, o pessoal já estava com quase tudo preparado. Já estavam preparando o acampamento, já montando a barraca, enfim. Mas a gente tinha uma visita gastronômica nesse acampamento. O Gustavo e a Márcia, o filho e a companheira do Luciano, levaram para nós muita comida. Inclusive, para quem gosta, levaram até vinho. Mas a minha chegada nessa noite foi muito sofrida. Com certeza foi a pior noite desde quando nós começamos. Montar a barraca e fazer os curativos no pé foi muito difícil, muito desafiador. E por quê? Porque a areia fina daquela praia ia entrando no pé e ia machucando ainda mais. Então eu tinha que tomar muito cuidado. O cuidado era redobrado. Mais um dia cumprido, mais uma missão realizada, mais uma conquista a ser comemorada. Nós fomos dormir, porque o dia seguinte prometia muita coisa. O dia seguinte ia ter costão, ia ter mais praia, ia ter muito mais desafio pela frente. E a gente precisava também, precisava se recuperar. Naquele dia, eu confesso que eu não dormi. Naquele dia, eu desmaiei na barraca. Mas a gente chegou lá.
a gente conseguiu vencer mais uma etapa da nossa jornada rumo à Ponte Hercílio Luz na nossa volta à ilha.